Pois bem, após 134 anos do regime legal de escravidão no Brasil ser encerrado com a chamada Lei Áurea em 1888, nós nos vemos aqui em 2024, nós nos vemos obrigados a levantar as nossas vozes para libertar Sônia Maria de Jesus. Ela foi resgatada do trabalho análogo à escravidão doméstica há um ano atrás, exatamente em 6 de junho de 2023. O que pensamos que ia ser o início de uma esperança ainda é apenas né, uma sombra no passado, pensando-se no que tudo que a Sônia tem para viver e para recuperar do que lhe foi roubado. A Sônia não era quase da família, a Sônia não era da família. A Sônia foi resgatada em condições análogas à escravidão doméstica, né, contemporânea. É incontroverso que Sônia não tem ainda capacidades e habilidades para compreender conceitos básicos da vida social, dentre elas relações afetivas entre pai, mãe e filhos. Em consequência, expressar a vontade de maneira livre e independente, o que é exigido pela legislação, inclusive pelo CNJ, e isso a gente vai discutir. Sobre a situação também, e tratando do tema como de forma geral, que é o trabalho escravo doméstico, eu entendo que hoje a fronteira no combate ao trabalho escravo em nosso país, a linha de frente, o front, é no trabalho escravo doméstico. Nós temos uma atuação consolidada no combate ao trabalho escravo desde 1995. Já foram resgatados mais de 60 mil trabalhadores. Vamos completar 30 anos de fiscalizações em 2025. Mas o trabalho escravo doméstico começou em 2017. Então, o primeiro resgate foi em 2017. Então, é algo relativamente recente. Mas a nossa surpresa é que a fiscalização, o resgate dessas pessoas, principalmente mulheres negras, tem gerado uma revolta naquelas pessoas que se beneficiaram desse trabalho. E é importante nós deixarmos claro que é um trabalho que começou há anos. É uma violação de direitos que se concretizou ao longo de anos com a supressão da total autonomia das vítimas ao longo de décadas de exploração. E essas pessoas hoje têm se insurgido contra a atuação no combate ao trabalho escravo doméstico de várias formas. Uma delas, né, essa insurgência vem, eu creio que eu escrevi até um artigo no portal J sobre isso, que vem de uma cultura escravista enraizada na nossa sociedade, que entende que a trabalhadora doméstica não tem os mesmos direitos. Aliás, repisando que a emenda das domésticas é de um passado recente, e temos a evidência por essa resistência que a nossa sociedade não entende que que as empregadas domésticas são dignas, são merecedoras de direitos como os dos demais trabalhadores. E um dos argumentos mais nefastos utilizados é que elas são pessoas da família, que eles admitiram elas como pessoas da família. E esse argumento, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que ele é completamente irrelevante. A relação de emprego, ela não é pautada pelo relacionamento entre empregado e empregador. Há um dever de respeito mútuo, de urbanidade, mas se você quer tratar o seu empregado ou o seu empregador para além do que é exigido de lei, quer tratar como pessoa da família, isso não há impedimento nenhum. E, ainda mais, isso não desvirtua a caracterização da relação de emprego. Então, isso é completamente irrelevante. Então, é o primeiro ponto. Nesse caso específico, tivemos a caracterização de trabalho escravo de forma inequívoca em qualquer democracia séria do mundo, que foi o trabalho sem remuneração. Trabalhar sem uma contraprestação é trabalho escravo no Brasil, na Argentina, na América do Sul, nos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa. Então, você trabalha sem uma contraprestação, sem o seu salário, isso é trabalho forçado, inclusive nos estritos termos da legislação internacional, o que foi caracterizado aqui no nosso caso. Para concluir, há um eixo de reabilitação pós-resgate, né? Não tem tempo aqui de falar, mas talvez outras pessoas possam abordar, e a gente também que tem de alta relevância, alta importância para que aquela vítima de trabalho escravo
recupere essa autonomia, alcance dignidade e possa, claro, não se tornar novamente vítima de trabalho escravo ou de qualquer outra violação a direitos humanos. Eu queria concluir, eu mencionei que eu escrevi um artigo no Jota sobre o tema, e o começo do artigo, no primeiro parágrafo, eu digo que o trabalho escravo doméstico, ele me lembra uma música do Cazuza, que é Eu vejo o futuro repetir o passado. E é isso exatamente que estamos vivendo hoje. Uma resistência da sociedade repetindo o passado em que as mulheres negras eram escravizadas na Casa Grande, né, na casa dos senhores de engenho, e hoje isto vem se repetindo, o futuro vem repetindo o passado, e compete a nós, sociedade, né, Estado brasileiro, organizações internacionais, lutar para que essa realidade seja transformada, que o nosso futuro, que o nosso horizonte seja de melhorias, de dignidade para todas e todos os trabalhadores, né? De dignidade para a Sônia e principalmente de Sônia livre. Muito obrigado e uma excelente live para todos. É importante a gente reconhecer a interseccionalidade das violações a que ela está sendo, né, acompanhada, né? Ou seja, é um caso absurdo onde a violação de direitos a quem que tem sido submetida a Sônia é emblemático nessa condição de violação de direitos por ser pessoa com deficiência, em particular por ser mulher, por ser uma mulher negra, pobre e por ter sido uma criança, uma adolescente subjugada, né? Sequestrada, inclusive. O capacitismo difundido na sociedade, nas instituições, normalizam esse tipo de prática, né? E por décadas mantiveram a Sônia na invisibilidade, e essas questões todas consideradas normais pelas pessoas que frequentavam aquela casa, aquele ambiente, né? Essa normalidade só foi quebrada por uma denúncia anônima após 40 anos, né? E eu acho que é importante falar da nossa análise sobre o tratamento que o judiciário tem feito, tem dado a esse caso, né? Em nenhuma das decisões do judiciário brasileiro se levou em consideração a importante legislação de direitos das pessoas com deficiência vigentes no nosso país, né? Especialmente o decreto 6.949 de 2009, que tem o status de emenda constitucional e que ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assim como também a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, de 2015, sequer foram mencionados nas decisões do desembargador do TRF e também na decisão sobre o pedido de habeas corpus, exarada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É como se a Sônia não fosse uma pessoa com deficiência, é como se não houvesse legislações bem consistentes que a salvaguardam, né, na garantia e na reparação dos direitos enquanto pessoa com deficiência aqui no Brasil, né? Obrigado, Ana Paula, sempre assertiva, né, nas suas pontuações, e importante trazer essa dimensão desse caso, né, do recorte da deficiência, uma população que vive uma invisibilidade, e aí trazendo novamente a fala do Dr. Luciano, num trabalho de prevenção a este crime também deve ser contemplado essa dimensão da humanidade, para poder a gente constituir instrumentos que possam alcançar, denunciar e rever esse tipo de situação em todo o território nacional. Não é isso, Milene? É isso mesmo, Marcelo. E eu acompanhei com muita atenção as palavras da nossa secretária e, assim, aplaudo a, a representatividade e tudo que ela vem fazendo à frente da secretaria e na história de vida dela também. E dizer, secretária, que esse descumprimento da, esse descumprimento da regulação em relação às pessoas com deficiência, no caso da Sônia, tudo que a gente vê em termos de violações, você começa a olhar um pacote onde o próprio Conselho Nacional da Justiça, que regulamenta a atuação do Poder Judiciário, tem um protocolo que é obrigatório, ele tem que ser observado, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e aí a gente vê várias violações, que esse protocolo mesmo fala sobre esse aspecto tão importante que a senhora mencionou, que são as várias intersecções
que atravessam o ser humano, e no caso da Sônia, que a fragilizam ainda mais nessa situação toda de trabalho escravo doméstico. Entonces, podemos acordar que la esclavitud se puede justificar desde la diferencia cultural, pero se origina desde la diferencia económica. Então, podemos justificar que a escravidão é uma diferença cultural, mas se justifica. Pode repetir? Se justifica en la diferencia cultural, A pero se diferença origina cultural, en la mas se diferencia origina económica. na diferença econômica. Eso. Pero hablar de la situación de Sonia es también hablar del trabajo como vínculo entre los mercados formales, informales e ilegales. Mas falar sobre a situação da Sônia também é falar sobre o vínculo entre os trabalhos formais e informais, E ilegales, e ilegais e ilegais. teniendo presente que la trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, luego del tráfico de armas y las drogas. O tráfico de pessoas é o negócio mais lucrativo do mundo, é o terceiro negócio mais lucrativo do mundo, depois do tráfico de armas Y drogas. e drogas. Y por lo tanto, hablar de la situación de Sonia nos obliga a insistir sobre el trabajo como derecho humano, promotor de otros derechos, al trabajo como bien colectivo y no como bien individual. E, portanto, falar sobre... você pode repetir? Eu vou Sobre fazer la situación de Sonia falar sobre a situação de Sônia, nos obliga a nos insistir obriga a, sobre el trabajo como a derecho insistir humano, sobre o trabalho como um direito humano, como promotor de otros derechos, como promotor de outros direitos, como bien colectivo y no individual. como um bem coletivo e não individual. Pegando um gancho, né? O caso de Sônia, a vida de Sônia, infelizmente, é mais um caso que comprova a existência do racismo, para quem ainda está debatendo no país, no Brasil, se há ou não racismo estrutural, e todo um processo de escravização da população negra nas Américas Latinas, né? Se a gente observar o caso de Sônia, ele retrata fielmente esse processo, né? Porque Sônia, assim como as pessoas negras que foram escravizadas, foram retiradas de suas famílias, foram traficadas para outro território, como Sônia foi de São Paulo para Santa Catarina, foi mantida em cárcere privado, imposto o trabalho forçado, não remunerado, e quando, no tempo remoto, fugíamos, e agora, no caso de Sônia, temos instrumentos que podem resgatar pessoas dessa situação, infelizmente, a justiça brasileira se posiciona como o capitão do mato e devolve Sônia Maria de Jesus à casa, ao território do seu algoz. E aí eu queria convidar, nesse momento, para fazer a sua explanação, o Frei Xavier. Ele é um frade dominicano, é formado em Ciências Políticas em Paris, auditor financeiro de Serviço Movimento Operário na França. Desde 89 é agente da Comissão Pastoral da Terra, no Tocantins, e na campanha nacional da CPT contra o trabalho escravo. Representa a sociedade civil na CONATRAI e na COETRAI. Frei, seja muito bem-vindo, e tem algumas perguntas que eu queria já lançar para o senhor, para o senhor trazer essas referências, que é muito importante para a gente nesse caso. Do ponto de vista internacional, como as decisões tomadas até o momento estão em descompasso, especialmente na luta contra o trabalho análogo ao de escravo, ao trabalho análogo à escravidão. Como as medidas tomadas contra o auditor fiscal do trabalho, Humberto, podem prejudicar a política de combate ao trabalho análogo à escravidão.
todas as provas colhidas durante a operação de fiscalização, que completa um ano, exatamente esses dias, mostra como é absolutamente mentirosa a alegação de que Sônia teria sido tratada como se da família fosse. Na família Borba, nenhuma pessoa é iletrada, analfabeta, nenhuma pessoa, nenhum filho foi impedido de alcançar estudos superiores, que, por sinal, todos os irmãos da Sônia, irmãos biológicos, alcançaram a partir de uma situação social muito periférica, lá em São Paulo. O que temos há um ano é, infelizmente, um sistema nacional de justiça travado em prol dessa insustentável defesa de um dos seus agentes de mais alta patente, desembargador de justiça, em Santa Catarina. Não surtiram efeito ainda as várias tentativas de abrir brechas nesse sistema. Internamente, estamos numa situação de paralisia, habeas corpus negado, amicus curiae sem resposta, Conselho Nacional de Justiça solicitado sem retorno. De forma que nós tivemos que levar o caso a título de informação e de cobrança de informação a ser dirigida ao Estado brasileiro, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que prontamente, como Comissão Pastoral da Terra, junto com o Sigilo, fizemos desde outubro passado. Reiteramos em dezembro passado, reiteramos a semana retrasada, adicionando a cada vez fatos novos, elementos de comprovação, cobranças adicionais. Até o momento, não tivemos o retorno esperado, mas estamos continuando nessa trilha que foi também explorado por outros parceiros da nossa coalizão, Sônia Livre. Eu penso especialmente em direção à CEDAW, no sistema da ONU em Genebra. Estamos discutindo com a relatoria REDESCA, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tudo isso para tentar provocar uma resposta e uma iniciativa que seja cobrada do Estado brasileiro, porque, em virtude, por exemplo, da mais última recente sentença do Sistema Interamericano, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso famoso da Fazenda Brasil Verde, sentenciado em outubro de 2016, o Estado brasileiro não tem direito de retroceder. O Estado brasileiro tem que cumprir o que a sentença mandou dizer, ao reconhecer que no Brasil o trabalho escravo existe sim, e não existe por acaso ou por maldade de um ou outro, existe em razão da manutenção de uma discriminação histórica, estrutural, que resulta de séculos do tráfico negreiro e da escravidão legalizada praticada nesse país. Portanto, quando vemos uma narrativa trazendo uma abjeta naturalização de uma relação de exploração reconfigurada em relação de família, em total contraste com a situação constatada e comprovada pelos agentes públicos no cumprimento estrito do seu mandato de investigação e fiscalização, estamos sentindo a indignação. Estamos com uma narrativa que em outros ambientes encontramos também, no ambiente rural, onde predomina os dados do trabalho escravo dos últimos 30 anos, temos também essa narrativa presente para justificar o injustificável. E, no caso, presente a permanência do quartinho e da senzala. O que temos há um ano é uma declarada deslegitimação da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo. De modo específico, deslegitimação da atuação autônoma do Grupo Móvel de Fiscalização, coordenado pelo Ministério do Trabalho, participado pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União e pela Polícia Federal, como exatamente ocorreu
na fiscalização do caso da Sônia. A história da Sônia é excepcional, é um caso extremo, é um caso isolado? Infelizmente, não é. Não é. 4 em cada 5 das pessoas resgatadas e trabalham em condição análoga de trabalho escravo no Brasil nos últimos 30 anos são afrodescendentes. Dos mais de 63 mil resgatados, 91% das mulheres, 6 milhões, das pessoas empregadas no trabalho doméstico do Brasil são mulheres. 2 em cada 3 são negras. Apenas 1 em cada 3 tem carteira assinada. Não por acaso, 1 em cada 4, cada 6 empregadores adicionados à lista suja, ultimamente publicado em abril passado, são do trabalho doméstico. Uma média de 30 pessoas, praticamente, no decorrer dos últimos 3 anos, foram 30 pessoas por ano, 30 mulheres foram resgatadas dessa condição. E dessas, eu vou em breve concluir, eu vejo que em 10 casos que apuramos, a idade no dia do resgate era 90 anos, 82 anos, 75 anos, 74, 73, 66, 64, 63, 51 e 49, no caso da Sônia. E os anos passados nessa situação de escravidão passavam em todos os casos de 30 anos. Um escândalo. Então, o caso não é isolado, o caso não é extremo. O que é isolado e extremo é o fato de sacramentar hoje, pelas mais altas autoridades do sistema de justiça, a naturalização do trabalho escravo. Teria muitas outras coisas para acrescentar. Em breve iremos, inclusive, protocolar nova informação no sistema internacional em relação, por exemplo, à violação dos direitos da família biológica de voltar a conviver com o seu parente. Tudo isso é inadmissível, um escândalo. É importantíssimo que essa campanha ganhe em amplitude. Sônia livre, Sônia livre, Sônia livre. Pessoal, bom dia. Eu sou a Marta, eu sou a irmã da Sônia, família verdadeira. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher preta, estou de cabelo solto, cabelo crespo com algumas ondulações. Estou com uma camiseta branca, com a foto da Sônia e a mensagem #Sônia Livre. E o ano passado, dia 6 de junho, de 2023, nós recebemos uma ligação informando de que a Sônia havia sido encontrada, inclusive tinha tido uma reportagem no Fantástico dizendo que a Sônia foi encontrada em uma situação de trabalho análogo à escravidão. Como assim, né? Todos os nossos pensamentos foram por água abaixo e já virou um mistão de sentimentos, porque daí a gente imaginou que era uma coisa e agora é outra, e muito pior do que nós esperávamos, porque esperávamos encontrá-la bem em algum momento, se isso acontecesse, e não no formato em que ela estava. Então, se inicia as tentativas de contato, conseguimos algumas visitas, associações têm nos auxiliado, o Caritas tem nos auxiliado muito com as questões de passagens, nós temos advogados, a galera aqui muito humana, muito compreensiva, sempre nos apoiando. E para a gente está muito difícil assim, essa questão de como é que a Sônia está, como é que as coisas estão se dando nos dias de hoje, como é que as coisas estão acontecendo com a Sônia. E essa dor é marcada, fazendo um parênteses, porque nós estamos fazendo agora um trabalho com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui em Salvador, e a grande solicitação delas é um trabalho com a saúde mental, por causa desse impacto, porque muitas começaram a trabalhar desde pequena, morando na casa e foram violentadas também, além de moralmente e sexualmente. As mulheres trabalhadoras domésticas contidas nesses trabalhos, artigos, foram privadas de acesso à educação, outros bens e serviços, porque sempre é prometido que elas vão estudar e elas nunca vão à escola.
eu sei que tem muita gente aqui que está sensível em relação à situação de Sônia, mas só quem sabe verdadeiramente o que está passando, o inferno que está sendo, é a própria Sônia. Eu sei o que eu estou falando porque eu senti aqui na pele, ó, o que é o trabalho escravo doméstico, a violência doméstica em si. Para você ter noção, eu fui conhecer meu pai, dos meus 8 anos de idade, eu vim conhecer meu pai em 2022. E essa questão de trabalho análogo à escravidão, eu não uso e não concordo. É trabalho escravo ontem, hoje e ainda vai acontecer amanhã, porque, pelo que vemos aqui na situação de Sônia, ainda vamos pedalar um pouquinho para chegar na extinção dessa submissão. Então, em 95, quando o governo brasileiro reconheceu que havia trabalho escravo, de fato, né? Parece que os governos a cúpula que dirige o Estado brasileiro se torna míope depois que assume o seu posto. A Sônia foi uma pessoa que a gente pode chamar de sujeito oculto. Um ser humano com 40 anos, servindo a senhores que não são de engenhos. É alarmante saber que tudo isso acontece dentro de uma família de pessoas que tinham nível superior. E a escravidão se completou na casa de um desembargador. Isso expõe as fraturas no esqueleto da justiça brasileira. É um caso vergonhoso. Eu não sei nem classificar o sentimento que isso me traz, e eu sei que traz a todos nós que estamos nessa live hoje. O Estado que deveria garantir a cidadania, a dignidade, a Sônia, tem permitido que ela, depois de ter sido identificada numa ação fiscal com representantes das várias instituições que fazem parte desse combate, ela tenha voltado ao cativeiro. É escrachante a posição desses juízes, ministros, seja quem for, fazerem acontecer o que estamos assistindo. Esse circo de horrores. Então, temos que continuar lutando, porque nós precisamos melhorar esse mundo. E ela é um caso concreto que engloba todas as barbaridades contra um ser humano e sua cidadania, seu direito de existir
de ser, de sentir, de querer. E o empregado, que era obrigado a cuidar deste patrimônio, era privado de todas essas coisas básicas para a vida. Eu vou pedir desculpas, mas já encerro. Então, Sônia, nesse caso, tinha um tratamento muito distante de como se trata um animal de estimação, que geralmente todas as casas têm, que tem direito a toda assistência. E essa mulher, incapacitada pelas circunstâncias que já foram faladas aí, submetida a essas condições, e este senhor desembargador ainda tem coragem de dizer que ela era tratada como da família. Seria essa família bárbara? Trataria os seus descendentes e seus parentes com essa barbaridade toda? Então, Sônia não era parente, nem da família, nem tratada como gente. Me perdoe. A indignação é grande, mas a esperança que me acendeu hoje, que reacende em mim, é ver todos vocês na mesma luta e na mesma perspectiva. Lutemos por Sônia livre e mostremos ao mundo inteiro o que acontece com a submissão de pessoas ao trabalho para o lucro fácil e ridículo do trabalho.